Olá, meus pequerruchos, mais uma vez com vocês, professora Fernanda. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da energia sonora. Eu lembro que eu encerrei o último vídeo dizendo que o som possuía qualidades que a gente estudaria nesse momento. Então, a partir de agora, a gente vai entender um pouquinho mais quais são as qualidades que diferenciam o som. Vamos entender um pouquinho também sobre poluição sonora, o porquê que ela é tão perigosa. Então, vem comigo para mais uma aula de ciências. Só para relembrar, as ondas sonoras elas são transmitidas por um meio de propagação. Ela precisa de matéria para se propagar. E lembrando que nos sólidos, como a densidade das partículas é maior, a velocidade de propagação do som também vai ser maior. E nos líquidos e gases serão, respectivamente, menores. Vamos começar, enfim, a saber quais são as 3 qualidades do som. Primeira delas, altura, timbre e intensidade. Mas o que significa isso? Altura, timbre, intensidade. É o que a gente vai aprender hoje. Vamos começar pela altura, a altura do som. O que é essa altura? É a qualidade que permite distinguir um som agudo, mais alto, de um som grave, que é mais baixo. O som agudo, ele possui ondas sonoras com uma frequência maior. O som grave possui ondas sonoras com uma frequência menor. O que significa o som baixo, o som alto, o som agudo e o som grave? Reparem aqui na nossa escala musical. Nós temos as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E o Dó, que já é da outra oitava. Neste caso aqui, o som do Dó é um som mais grave, ou seja, mais baixo. E essa escala, a altura desse som vai subindo. Reparem que o Dó é o mais grave, ou seja, o mais baixo, e o Si, neste caso aqui, é o som mais agudo, o som mais alto. E os sons mais agudos, eles possuem uma frequência de onda bem maior que os sons mais graves. Os sons mais agudos, eles pertencem geralmente, no caso das vozes, à voz feminina. E os sons mais graves geralmente estão presentes nas vozes masculinas. Mas todos os instrumentos musicais possuem notas mais graves e notas mais agudas. Vamos entender um pouquinho disso na prática, visualizando no teclado notas mais graves e notas mais agudas? Vamos lá visualizar na prática? Estou aqui com o meu teclado para mostrar para vocês os sons mais graves e os sons mais agudos. Lembrando que o som mais grave possui ondas com frequência menor e os sons mais agudos possuem ondas com frequências maiores. Então, visualizemos o som grave do som agudo. Esse teclado está cheio de esparadrapo assim, gente, que minha filha colocou para poder facilitar a vida dela. Mas reparem, este primeiro Dó aqui, que é o Dó mais grave. Ó, reparem como o som ele é mais grave. Significa que ele tem ondas com frequências menores. Aí agora reparem, lá na última oitava, o Dó, como ele é mais agudo. Ó, grave, ondas com menor frequência, agudo, ondas com maior frequência. Vou pegar o Dó da terceira escala aqui.
da terceira oitava. Ó, reparem que ele possui altura diferente daquele primeiro dó. Ó, primeiro dó, terceiro dó. Aí agora o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Som mais grave, som mais agudo. Próxima qualidade sonora é o timbre. O que seria esse timbre? É a qualidade que permite distinguir sons diferentes com a mesma altura e intensidade. O que isso significa? Por exemplo, a mesma nota musical produzida em instrumentos diferentes possui timbres diferentes. Por exemplo, se eu usar o teclado e apertar naquele instrumento musical a nota dó e numa guitarra, num outro instrumento também utilizar uma nota dó, a gente vai conseguir distinguir um equipamento do outro. O som do dó do teclado é diferente do som do dó na guitarra, por exemplo. Apesar de ambos estarem emitindo notas com a mesma altura e a mesma intensidade. É o que diferencia o som de um instrumento de outro, a gente chama de timbre. A mesma coisa acontece com a voz humana. Cada pessoa possui um timbre específico. Neste momento, quem já me conhece, vocês não estão vendo a minha imagem, mas estão ouvindo a minha voz. Estão conseguindo identificar que essa voz é minha. Se outra pessoa começar a falar aqui, vocês vão perceber que essa voz é de outra pessoa. Por quê? Porque possuem timbres diferentes. Isso é o que diferencia a voz de uma pessoa da voz de outra pessoa. O som da bateria é diferente, por exemplo, do som do saxofone. O som da guitarra é diferente do som de um piano. Todos esses instrumentos podem tocar a mesma nota, com a mesma intensidade. Porém, a gente vai conseguir perceber que esses sons são diferentes devido ao timbre, que é a identidade, a característica sonora de cada instrumento. Conseguiram entender isso? Perceber o que é timbre? Beleza. Vamos para a próxima qualidade, que é intensidade. Intensidade é aquela qualidade que permite distinguir um som forte, que é mais intenso, de um som fraco, menos intenso. A gente está acostumado a usar esse termo intensidade de forma errada. Geralmente, a gente utiliza essa qualidade, no nosso popular, como sendo a altura. Toda vez que a gente quer elevar o volume do rádio, elevar o volume da música, a gente pede para a pessoa, a gente vai com o pensamento, vou aumentar o som. Na verdade, em física, aumentar o som não é elevar o volume. Aumentar está relacionado à nota musical. Por exemplo, o instrumentista, quando pedem para ele aumentar o tom, ele vai passar de uma nota para outra. O que a gente está se referindo aqui para aumentar o som, na verdade, é intensidade. Toda vez que a gente eleva o volume da televisão, o volume do rádio, a gente está elevando a intensidade. Está tornando o som mais forte, ou quando a gente diminui, a gente está tornando o som mais fraco. Mais intenso quando eleva, menos intenso quando abaixa. Essa grandeza é associada à intensidade, que é um nível sonoro, de acordo com o Sistema Internacional de Medida, a unidade é decibel. Está aqui, ó. Decibel.
Sons mais intensos, mais fortes, possuem maiores decibéis. Sons menos intensos, mais fracos, possuem menores decibéis. Por exemplo, no baile, temos inúmeras caixas de som que permite que aquele som seja muito intenso, muito forte. Já quando a gente está sussurrando, cochichando no ouvido de alguém, falando bem suave, a gente diz que esse som ele é mais fraco, menos intenso. E vamos pensar assim, um som de maior volume possui uma onda sonora de maior amplitude. Consequentemente, esse meio transporta maior energia pela onda. Vamos ver aqui na onda. Som forte, ou seja, som mais intenso. No nosso polar, seria volume mais elevado. Reparem na amplitude da onda. Som fraco, menor amplitude. Som de menor intensidade. A amplitude da onda é menor. Entenderam a diferença? Entre som forte e som fraco, som intenso de som menos intenso. Vamos continuar então. Nesse próximo momento aqui, a gente vai entender a escala de intensidade sonora. Lembra que eu falei para vocês que a unidade de medida do som era o decibel? Na escala de intensidade sonora, o limiar inferior da audição é de 0 decibel. Ou seja, o limite mínimo para a gente escutar é 0 decibel. E o limiar superior, que é aquele limiar da dor, onde a gente já não consegue mais ouvir, seria um som insuportável, é de 120 decibel. Nós temos aqui, na nossa escala, o limiar 0 da audição, aí um som um pouquinho mais agradável, a brisa na floresta, o quarto na hora de dormir, o ideal, e a biblioteca, o ideal é que eles tenham um limite de 20 decibéis. A conversa normal está aqui entre 40 e 45, dependendo da intensidade da voz. Sons de trânsito já está subindo, 80 decibéis. Repare que este som, esta escala aqui onde está verde, seria aquela quantidade de decibéis que são agradáveis, suportáveis pela nossa audição. A partir do momento que essa escala aqui começa a ficar amarela, opa, o que esse amarelo significa? Atenção, é preocupante. Ou seja, já está começando a ficar alto demais, elevada demais essa intensidade. E de vermelho, não precisa nem dizer, que é aquela quantidade de decibéis que são prejudiciais à saúde quando ocorre exposição prolongada. Aí aqui nessa faixa, no limiar da dor, nós temos decolagem de avião. Reparem que aqui, eles colocaram a música com auscultadores. O que significa isso? Aqueles fones de ouvido que a gente coloca no celular, nos equipamentos eletrônicos. Está classificado como sendo vermelho. Então, já é preocupante. Pode causar problemas de saúde, como eu já falei para vocês. Também, na faixa vermelha, se encontra a poluição sonora. O que é essa poluição sonora? Ela é prejudicial à saúde humana, isso é fato,
porque o excesso de ruído pode provocar irritabilidade, insônia, dor de ouvido, estresse, distúrbios mentais, úlceras gástricas e problemas cardíacos. Quando exposto diariamente em ruídos acima de 75 decibéis, o ser humano, em poucos anos, sofre mudanças em seu organismo. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, para que um ser humano viva bem, o limite máximo de exposição diária ao ruído deve ser de 55 decibéis. Isso justifica porque o nervo auditivo humano não é muito resistente à exposição prolongada a ruídos elevados. Aí, como eu já falei, acima de 50 decibéis, a partir desse nível, os maus efeitos começam como dificuldades intelectuais, falta de concentração e muita tensão. Tudo isso devido à poluição sonora. Aí, dicas para prevenir os danos causados pela poluição sonora. Se barulhos intensos, ruídos acima dos decibéis confortáveis provocam irritabilidade, dificuldade de concentração, é óbvio que a gente tem que evitar esses lugares. Dicas para diminuir os danos causados pela poluição sonora: primeira delas, evitar locais com muito barulho. A sala de aula, por exemplo, na rotina, tem dias que ficam com barulhos ensurdecedores. É por isso que o ideal para se estudar é que o local seja livre de ruídos. Mas tem dia que os alunos estão empolgados, falando pelos cotovelos, e à medida que vocês vão falando, vocês começam a não se escutar mais, aí aumenta a intensidade do som e esses decibéis vão subindo e fica aquele barulho, aquela poluição sonora generalizada. Então, vamos refletir mais em relação a isso. Quando a gente voltar para a aula presencial, a gente precisa de menos barulho para estudar e para viver. Outro item: não escute música com volume alto demais, com alta intensidade. Não grite em locais fechados. Evite soltar fogos de artifícios. Feche as janelas do veículo em locais de trânsito barulhento. Eu, por exemplo, só consigo dirigir com as janelas fechadas, porque o próprio deslocamento de ar ao redor, como vibra, provoca uma perturbação na matéria, ela produz um ruído, produz um som, e aquele som me incomoda. Então, eu prefiro dirigir com as janelas fechadas para evitar esse barulho. E para aqueles profissionais que trabalham com muito ruído, em locais que tenham muito ruído, o ideal é usar protetor auricular. Agora que vocês já sabem tudo de qualidade do som, de poluição sonora, como a gente deve evitar a poluição sonora, vamos testar nossos conhecimentos? Eu vou pedir para vocês copiarem no caderno as perguntinhas ao lado e responderem de acordo com o que vocês aprenderam nessa semana. Se precisar, dá um print na tela para copiar. Vou até ampliar um pouquinho aqui, ó. Vai lá. Printa a tela aí para copiar no caderno. Ó, printei aqui. Agora, questão 7 em diante. Printa aí. Pronto. Aí o ideal é que vocês copiem no caderno, façam esses exercícios para testar, para registrar, para confirmar tudo aquilo que vocês já aprenderam. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima semana. Um forte abraço da professora Fernanda e toda a equipe da escola. Gente, agora de amostra grátis para quem assistiu o vídeo até o final. Vou deixar uma palhinha aqui em primeira mão. Eu nunca fiz isso, gente. Nunca mostrei isso para ninguém. Eu fiz, há uns 15 anos atrás,
uns 6 meses de curso de teclado, depois não fiz mais, não procurei mais. Aí nessa quarentena eu peguei os cadernos antigos lá e voltei a treinar e veja aí o resultado que deu.